O episódio se inicia com uma grande apresentação. O presidente de uma poderosa rede de hospitais anuncia seus projetos mais ambiciosos, com direito a discursos, sorrisos calculados e aquela aura de poder. Ele apresenta ao público e aos acionistas seu filho mais velho, Jet, apontado por todos como sucessor natural do império quando o patriarca finalmente se aposentar, o que, pelo andar da carruagem, deve acontecer em breve. É nessa atmosfera de aplausos e expectativas que conhecemos melhor Risa, filha do meio, inteligente, cheia de ideias, mas apagada pela própria família. Ela vive à sombra do irmão. Sua secretária e amiga, pelo menos foi isso que eu entendi, chega a sugerir que ela reivindique o crédito pelo projeto que teria sido ideia sua, mas Risa, com um olhar resignado, não reage. Ela se cala, como quem já aceitou a posição de ser ignorada, e mais grave ainda, subestimada por ser mulher. É aquele clássico jogo de poder patriarcal, em que ela é a carta que nunca chega a ser jogada, até que, claro, essa subestimação e esse desprezo possa virar sua maior arma contra eles. Mas a calmaria da reunião é quebrada quando o filho caçula decide dar as caras. Pin, o bastardo renegado que estava no exterior, entra em cena, e não é qualquer entrada. Ele chega como se fosse o dono do pedaço. Elegante, belo, relógio de ouro brilhando, olhar frio, mas provocativo, voz calma, quase zombeteira. O pai não só o apresenta aos acionistas, como o inclui no brinde oficial. Resultado, Jet quase explode de raiva. A cena da taça de vinho sendo recolocada na mesa com um gesto seco e contido é quase uma metáfora visual da fúria e da não aceitação dele. Na sequência, os irmãos ficam sozinhos. Jet, fervendo, pergunta por que Pin voltou, como é que ele voltou. E a resposta vem com ironia, né? De avião, claro. É nesse nível, né? O embate físico quase acontece, mas o pai surge no momento certo, revelando que foi ele quem mandou trazer Pin de Singapura. Autoridade máxima na sala, o patriarca chama Pin ao seu escritório, consolidando que o retorno é oficial e autorizado. Risa comenta com Jet que toda a situação é estranha. Jet, porém, manda ela cuidar da própria vida, afinal Pin, recém-chegado, já ocupa um cargo superior ao dela, ou seja, Jet não apenas despreza Risa, como não a vê como ameaça. E isso, como toda boa narrativa de vingança, pode ser justamente a virada que ela precisará no futuro. Corta para o apartamento de Pin, mas as lembranças da infância vêm como fantasmas. O flashback mostra sua mãe desesperada, fugindo de um carro junto ao pequeno Pin. Quando vê que não há saída, ela o arremessa para fora da estrada, salvando-o, mas sacrificando-se. A cena é brutal. Ela é atropelada pela mãe de Jet, que, embriagada, segura uma garrafa de uísque e deixa claro que nunca permitiria que aquela mulher e seu filho ameaçassem o destino de Jet. A frase é gélida. Quem ousar ficar no caminho do meu filho deve morrer. Depois, no hospital, o pequeno Pin implora que a madrasta não o machuque. E a resposta? Um empurrão cruel, escada abaixo. Tudo sob o olhar inerte de Jet. O resultado é devastador. Pin enterra a mãe sozinho e esse trauma molda a sede de vingança que o vemos carregar no presente. Agora adulto, Pin carrega nas costas a tatuagem de uma cobra, uma marca que pode ser símbolo de sua transformação ou uma forma de esconder a cicatriz daquele passado sangrento. Enquanto isso, Jet aparece em um estande de tiro, praticando com raiva. Seu secretário lhe entrega informações sobre Pin e Jet estranha o retorno do bastardo. Por que o pai o traria de volta? O secretário cogita, talvez o patriarca queira transformá-lo no novo presidente. Jet descarta, furioso. Ele é o único herdeiro legítimo e, se for preciso, eliminará Pin do jogo. De volta à rotina, Pin percebe que está sendo seguido por um motoqueiro. Para despistá-lo, muda de pista e acaba derrubando outro motociclista, Tan. A colisão rende uma cena intensa. Tan, indignado, despeja um sermão. Pin, arrogante, tenta encerrar o assunto com dinheiro. Quanto você quer logo? Tan insiste que é caso de polícia. Pin se irrita, engana o rapaz e foge, deixando apenas o cartão do hospital. O contraste já está posto. O arrogante herdeiro versus o homem correto que não aceita atalhos. Pin depois visita o túmulo da mãe. Sua tia, que também criou Pin, está lá. Ela o confronta. Lembra que sua mãe jamais aprovaria o caminho de vingança que Pin escolheu. Mas Pin não se importa. Ele quer revidar. Ele quer destruir. Ele quer vingança. Ele quer provar que é mais forte que todos, e sua tia, com pesar, decide ajudá-lo. No dia seguinte, o pai convoca os filhos e anuncia seu projeto mais ambicioso. A decisão: haverá uma competição para decidir quem supervisionará o projeto. Risa, claro, é descartada. A disputa é entre Jet e Pin. Jet, tomado de ódio, invade o escritório do irmão mais novo e exige que ele suma. O diálogo é puro veneno. Jet chama Pin de bastardo e lixo, e Pin retruca, lembrando que foi a mãe de Jet quem matou a sua. O clima fica insuportável.
insuportável. Jet promete que é o único herdeiro legítimo e Pin responde que não é mais a criança indefesa que ele conheceu. Eles se ameaçam aqui. Enquanto isso, Tan reaparece para resolver a indenização da moto. Pin o chama de golpista e deixou um cheque altíssimo na recepção, mas Tan surpreende, devolve parte do valor, aceitando apenas o que precisa. Essa recusa desarma Pin. Por que alguém recusaria tanto dinheiro? Ele pensa, e Pin diz que pessoas assim não costumam durar muito, acabam devoradas pelo ninho de cobras. A fala ecoa, plantando mais uma camada na trama. Descobrimos então que Tan foi afastado da polícia, acusado de corrupção, mas na verdade vítima de uma armação por ter investigado casos que seus superiores não queriam. Pin, com documentos secretos recebidos anonimamente, barganha com o pai um cargo alto no hospital. Ele promete, me dê uma chance e eu vou provar que sou melhor que Jet. O pai concede, prove que é digno. E Pin não demora, descobre um esquema fraudulento de medicamentos e o desmonta imediatamente, ameaçando funcionários corruptos. Na volta para casa, outro golpe. Alguém finge precisar de ajuda na rua. Pin, que apesar da frieza ainda é compassivo, para, mas é uma emboscada. Cercado, enfrenta vários inimigos armados com bastões de beisebol. Luta com bravura, mas é superado. Eles não querem matá-lo, só mandar um recado. É nesse momento que Tan ressurge. Pin pede sua ajuda e Tan decide ajudá-lo. A cena de luta é um espetáculo. Tan apanha, mas usa tudo ao seu redor como arma, derrotando os agressores de forma engenhosa. Ele resgata Pin e o leva de volta, dando-lhe um capacete e um gesto íntimo, fazendo com que Pin segure firme sua cintura na moto. Chegando ao apartamento, a tensão entre eles é palpável. Pin agradece, se apresenta formalmente e a provocação começa, principalmente quando Tan está no banheiro. O Pin parece que percebeu o efeito que tem em Tan, na cabeça de baixo do Tan especificamente, né? E não desperdiça a chance de jogar charme. Um acidente acaba fazendo eles pararem no sofá. Os olhares se encontram, intensos, quentes, e a química explode, Pin caindo em cima de Tan. É claro que Pin, que não nasceu ontem, finge uma dor nas costas só para continuar deitado sobre o peito másculo do policial. Tan, tímido e desajeitado, joga Pin no chão num reflexo imediato, mas se apressa em pedir desculpas. E o meio sorriso que Pin dá depois, esse é o olhar de quem já escolheu um alvo. De manhã, Pin prepara o café e serve para ele com aquela naturalidade calculada que só os verdadeiros perigos sabem ter. E no meio da conversa ele solta um: eu quero exatamente alguém como você. Tan toma um susto tão grande que cospe a água. Pin ri e explica que quer alguém para ser seu guarda-costas. Tan diz que não precisa do dinheiro dele e Pin, provocador como sempre, rebate: você quer outra coisa? Eu posso te dar também. E pronto, a tensão já está instaurada, o clima entre eles ferve. A tia de Pin chega depois e comenta, cheia de segundas intenções, que o sobrinho nunca traz ninguém para dormir ou para tomar café da manhã. Mal sabe ela, ou talvez ela saiba, o tamanho da encrenca emocional que está prestes a se formar. De volta ao hospital, Pin aparece todo cheio de si, debochado, com aquele sorriso de quem acabou de ganhar uma briga. Faz questão de se gabar. Os capangas de Jet, aqueles inúteis, não conseguiram se livrar dele. Jet, furioso, pune os incompetentes e mostra o temperamento explosivo que herdou da mãe, uma mulher que claramente leu o manual Como Criar um Sociopata Funcional. Seu secretário, fiel escudeiro, que parece ter sentimentos mais complexos do que a hierarquia permite, promete resolver o problema. Já Risa tenta conversar com o pai sobre o que Jet fez, mas o homem é o retrato do machismo envelhecido. Diz que não há mulheres no conselho porque elas se preocupam mais com a vida dos outros do que em aprimorar as próprias habilidades. Gente assim não é confiável, declara ele. É o tipo de frase que envelhece mal já no instante em que sai da boca, né? Indignada, Risa ou Risar, não sei como vocês preferem chamar ela aí, desabafa com a mãe, que solta uma daquelas verdades duras. Você deu sorte de nascer mulher. Se fosse homem como Pin, talvez nem viva estivesse. A gente entende o peso dessa frase. É o retrato de uma família destruída por machismo, poder e uma boa dose de insanidade hereditária. É um lembrete cruel de que, nesse universo, o poder vem sempre acompanhado de violência. Só que a Risar não está disposta a sair desse mundo, né, Brasil? E aí a tia do Pin, que é tão eficiente quanto as investigações paralelas de uma boa novela das 9, descobre que Tan era capitão da polícia, especialista em narcotráfico, até ser demitido por um escândalo de corrupção. E o último caso dele envolvia justamente o fentanil, que é um remédio que está sendo contrabandeado do hospital da família de Pin. O próprio Pin começa a suspeitar que seu irmão está por trás disso, e de fato está, mas pelo jeito, não pelos motivos que ele imagina. Para recrutar Tan, Pin arma uma cilada, faz parecer que Jet também está atrás dele, contrata alguns figurantes para quebrar a loja do policial, forçando-o a procurar ajuda. Tan, irritado, pressiona Pin contra a parede, o tipo de cena que parece briga, mas respira tensão sexual, e pergunta quem ele é e o que sabe. Pin joga sua cartada: nós dois podemos derrubar Jet juntos, trabalhe para mim. Manipulação de alto
alto nível. E é importante dizer, o Pin não é um mocinho, ele é movido por vingança, e isso é o mais fascinante. Ele é calculista, mas humano, ferido e por isso irresistivelmente perigoso. Descobrimos então que a mãe de Tan adoeceu de tanto estresse após o escândalo envolvendo o filho, né, gente? Os policiais armaram para o Tan ali para tirar ele da jogada, né, não querendo que ele continue investigando esse caso em relação ao fentanil e tal, né? E o pai, para protegê-la, se mudou com ela para Hua Hin. Ele diz a Tan que nada disso foi culpa dele, que o filho dele é um policial honesto, que está sendo cancelado agora pelo povo, né, porque a reputação dele foi pro buraco, mas ele ainda tem os pais dele, né? Eles sabem que o Tan não fez nada de errado, né, gente, que é um policial íntegro, né? No dia seguinte, como o Pin esperava, o Tan aparece no escritório e assina o contrato de trabalho. Agora, oficialmente, ele é o seu guarda-costas. Pin o repagina inteiro, terno sob medida, cabelo impecável, pose de segurança de alto nível, até o momento glorioso em que a porta de vidro fecha bem na cara dele. Glamour interrompido e um toque de comédia involuntária. E eles acabam presos dentro do elevador, né? E o Pin começa a ter um ataque de pânico. O trauma vem da infância. Jet, seu irmão, o trancou num armário escuro quando eles eram crianças. Risa a viu, mas foi ameaçada por ele e não fez nada. Tan o ajuda a se acalmar e conta que, quando sua reputação como policial foi destruída, também começou a ter medo de multidões, de olhares, de julgamento. Ele entende o que é sentir vergonha do próprio nome, mas Pin, pragmático, corta o assunto. O passado já foi. Tan tenta oferecer apoio, mas Pin prefere fingir que é invencível, e é aqui que a série mostra uma de suas forças. Ela entende que vulnerabilidade e orgulho podem coexistir no mesmo olhar. Em outra frente, Pin reencontra Jet e o pai no campo de golfe. O pai acaba com Jet, lembrando que enquanto ele contrata assassinos, Pin está fechando negócios em Singapura, e a humilhação vem completa. O velho ainda avisa que, se isso vazar, a reputação da família acaba. Jet surta, se afunda nas paradinhas que prometeu abandonar, e em meio ao delírio vemos flashes de sua mãe, uma mulher que o criou com uma ideologia de poder doentia, dizendo que o hospital é dele por direito. É trágico perceber que Jet é um produto da própria família. O secretário, sempre ao lado dele, observa tudo, e a pergunta fica no ar: por que alguém tão inteligente seria tão conivente? Lealdade? Dependência? Ou algo mais íntimo e não dito? Enquanto isso, Risa reaparece toda amistosa, dizendo a Pin que está do lado dele. Tan aceita o café que ela oferece, mas Pin, sem hesitar, joga os 2 copos no lixo assim que Risa vai embora. Você não pode confiar em ninguém da minha família, declara ele. Tan insiste que Risa parece gentil e é bonita. Pin se aproxima, cruza as pernas com calma e responde: eu posso parecer calmo, mas sou ciumento. Um lembrete de que o charme de Pin é tão perigoso quanto irresistível. Os amigos policiais de Tan descobrem uma festa onde a paradinha está sendo distribuída. O problema: só entra quem tiver uma pulseira vermelha. Pin resolve o impasse da forma mais Pin possível, espanca um bêbado no banheiro e pega dele. E claro, aproveita para fazer o Tan trocar de roupa, não sem provocar. Você é tão pervertido, sabia? E honestamente o Pin não está errado, gente. O Tan interpreta qualquer aproximação dele como um prenúncio de algo mais, né? Como se fosse uma dança de acasalamento. Na festa, a beleza de Pin faz o salão parar. Os homens se aproximam como mariposas na chama. Rei, o anfitrião, cai no feitiço. Pin o seduz com facilidade e consegue uma amostra da paradinha. Mas Ray não é tão burro quanto parece. Ele injeta a substância à força em Pin e o carrega para a cama. É o tipo de cena que muda o tom do episódio. Pesada, tensa, quase sufocante. Nisso, o secretário de Jet chega à festa e o clima, que já estava tenso, ganha contornos de filme policial. Ele entra discreto, com um olhar calculado de quem sabe exatamente o que veio fazer, apagar rastro. Ele começa a recolher todos os frascos da paradinha que podem incriminar seu chefe. Um a um desaparece dentro da maleta que ele carrega com frieza. Mas há um problema, falta um frasco. Aquele que, é claro, está nos bolsos de Pin, e o Tan consegue salvar o Pin aqui, dando com os homens que estavam preparados para violentar o Pin aqui. E aí o secretário entra no modo caça, ele avista o Pin cambaleando, né, sendo ajudado ali pelo Tan, e ele começa a seguir os dois, né, primeiro a pé, depois de carro. O secretário do Jet se aproxima rápido, mas é interrompido quando a secretária de Risa surge no caminho, literalmente se colocando na frente. Ela o impede de prosseguir, criando uma distração calculada, e nesse momento ele perde os dois de vista. E aqui a série planta mais uma semente de intriga. A secretária de Risa não é inocente. E Risa também não é apenas uma coadjuvante, ela está jogando o próprio jogo. E se tem algo que The Wicked Game faz bem, é deixar claro que nesse tabuleiro ninguém está completamente limpo. Dentro do carro, o caos se instala. A paradinha corre no sangue de Pin como fogo líquido. O corpo dele está em chamas e o desejo vem como um impulso desgovernado. Ele tenta conter, mas não consegue. De volta ao apartamento, Pin está fora de controle. A paradinha intensificou tudo, inclusive o desejo. Ele não consegue parar de tocar Tan e o policial o segura. O
leva até a banheira e liga para a tia de Pin, mas Pin o puxa, o prende e o beija com força, com raiva, com desespero. Tan, ético mesmo em meio à tentação, não se aproveita da situação, apenas o segura, o acalma, o banha com cuidado depois. Então Pin, vulnerável, implora: não me deixe, ninguém me ama. Tan se pergunta o que esse homem passou para dizer algo assim, porque enquanto Pin fala, ele solta uma risada amarga, quase demoníaca, e o flashback explica: ainda criança, Pin sofria bullying, apanhava, era humilhado, até que um garoto apareceu para defendê-lo, se autodenominando de Homem Trovão. Esse garoto, ao que tudo indica, era o próprio Tan criança. Voltando ao presente, Tan o observa dividido entre o dever e o afeto, e fica claro pra gente que esse relacionamento vai ser tudo menos simples. Quarto sufocado de silêncio. Pin está desacordado, dopado, e Tan o observa com aquele olhar entre o dever e o afeto. Quando Pin murmura: não me deixe sozinho, é como se falasse para todos os fantasmas da própria infância. Ele acorda, enxerga Tan, o único ponto fixo no mundo que sempre o traiu. Tan tenta manter o foco, chama a tia Nietzsche, eles dão um remédio para o Pin e de imediato pergunta onde está a paradinha que ele buscou. O frasco de fentanil ainda está no bolso. Eles cruzam o lote da substância com o do hospital e os números coincidem. A verdade começa a emergir e junto dela o desconforto. Porque Tan, o homem honrado que vive para seguir regras, se vê diante de Pin, o caos feito gente, e sente algo que não deveria. Pin percebe e provoca, deita a cabeça no colo de Tan e solta, quase inocente: você me faz sentir confortável, então vai ter que aturar. Tan endurece, literalmente, e quando acha as provas, levanta-se tão bruscamente que a cena arranca uma risada nervosa. É o humor que surge quando a tensão sexual beira o insuportável. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Park encara Jet com a culpa estampada no rosto. A missão falhou, Tan e Pin interferiram. Jet, ao contrário do que se esperava, não o pune. Não há grito, não há violência, só um silêncio gelado. E é exatamente esse silêncio que denuncia tudo. A relação entre eles não é de simples hierarquia, é de dominação emocional. Jet, o irmão maquiavélico, observa Park com um olhar que mistura desprezo e ternura, o tipo de olhar que confunde quem o recebe. E Park, o soldado fiel, abaixa a cabeça nervoso, como quem teme decepcionar ou perder o afeto de quem o controla. Mas o que The Wicked Game faz de forma brilhante é não transformar Jet num simples antagonista. Ele é o resultado de um laboratório familiar onde o amor foi substituído por poder e humilhação, moldado por uma mãe sociopata, viciada em status e manipulação, e um pai violento e pragmático. Jet cresceu acreditando que sentir é sinal de fraqueza, que dominar é a única forma de não ser descartado. Essa é a tragédia silenciosa do personagem. Ele aprendeu a amar como quem governa um império, por controle, por medo, por reflexo. Toda vez que tenta exercer afeto, o gesto vem distorcido, contaminado por uma brutalidade aprendida. Por isso, ao olhar para Park, Jet não enxerga um companheiro, ele vê um espelho menor, um reflexo de si que ele pode proteger, punir ou possuir. E é esse dilema entre o homem que poderia ter sido e o monstro que precisou se tornar que faz de Jet um dos personagens mais fascinantes e perigosos da série. Os fãs estão surtando, obviamente, né? O chip Park-Jet pelo jeito nasceu, mas The Wicked Game não entrega nada de bandeja, e é isso que a torna tão irresistível. Aqui, amor, lealdade e dívida são faces do mesmo veneno. De volta ao hospital, o Jet vai atrás de Pin e fala que o pai deles nunca vai acreditar no filho da amante, e o Pin responde: é o que vamos ver. O embate seria físico se Danai, o secretário do pai, sempre aparecendo com aquele ar de eu sei mais do que deveria, não os interrompesse. Pin apresenta as provas para o pai, as drogas desviadas, os números batendo. Não acusa Jet diretamente, mas menciona Tan. Ele era policial e estava investigando quando foi incriminado. O nome de Ray, o filho de um deputado, surge como elo político que une corrupção e poder. O pai, magnata da saúde e da hipocrisia, ordena uma revisão no departamento de farmácia. Do outro lado, Jet e Park seguem cavando o passado de Tan. Descobrem que ele foi incriminado injustamente por suborno, tudo orquestrado por eles mesmos para tirá-lo da investigação. Jet leva a mão ao rosto, cansado. Eu preciso tirar Pin do caminho e ter o hospital só para mim. Assim eu não me sinto mais cansado. Park tenta consolá-lo. O gesto é de cuidado, o significado de servidão. E aqui a série insinua o que talvez nunca diga em voz alta. Entre os dois existe
existe algo que se parece perigosamente com amor, ou, no mínimo, com uma dependência emocional que nenhum dos dois reconhece ainda. Voltando ao Tan, gente, seu amigo está investigando sobre o vandalismo em sua loja, né, e cada vez ele está chegando mais próximo de descobrir a verdade, e aí ele chama o Tan para beber, o Pin aparece aqui e decide ir junto também depois das apresentações, porque, claro, ele nunca resiste a testar os limites de Tan, né? No bar, Tan sobe ao palco e canta, e o ator Taú, abençoado seja, tem uma daquelas vozes que transforma até um momento cômico em poesia. Mesmo quando ele precisa cantar mal, canta bem, né, gente? E a dancinha, gente, maravilhosa, né? Pin observa, surpreso, o homem que imaginava solitário é, na verdade, querido. Tem amigos, tem uma comunidade, tem alegria. Tudo que Pin perdeu. Tan então conversa com ele sobre limpar o nome dele, né, retomar o distintivo, voltar a ser policial. Ele brilha de esperança e até manda mensagem para a mãe, orgulhoso. E nós, espectadores, já sabemos que o destino vai esmagar esse lampejo, gente, porque o Pin provavelmente não vai entregar essas provas para o Tan, porque isso iria prejudicar a reputação do hospital e os planos dele, né, gente? O Pin tem os próprios planos aqui que o Tan desconhece. Quando o Tan puxa Pin para o palco, a tensão vira diversão. Eles dançam, riem e Tan, embriagado, entrega mais do que devia. Pin o leva embora, cuidando dele como quem cuida do próprio erro. Não fleche comigo se não for sério, diz Tan, com a lucidez dos bêbados sinceros. E se eu me apaixonar, como você vai assumir a responsabilidade? Pin não responde, apenas sorri. Aquele sorriso que é meio charme, meio pedido de socorro. O Pin então decide levar o Tan embora, gente, só que ele precisa encostar o carro porque o Tan está prestes a vomitar. E eles se veem diante de um parquinho. O Tan se sente nostálgico aqui, entra no parquinho, começa a se divertir e depois comenta com o Pin que ele brincava ali quando era criança. E o Pin responde que ele também. Tan ri incrédulo. Você, o menino rico, brincando aqui, e então fala sobre um garoto que ele salvou na infância. Aquele era o policial Trovão. O flashback é puro suco de doçura trágica. Tan criança prometendo proteger Pin depois de salvá-lo e Pin agradecendo com olhos brilhando. Dois meninos, duas vidas que já estavam amarradas por destino e trauma. No presente, Pin apoia Tan adormecido em seu ombro e ali, em silêncio, o passado e o presente se tocam pela primeira vez. O Pin lembrando bem, o Tan ainda não. No dia seguinte, o Pin conta tudo a tia Nit. Tan é o menino que o salvou e seu primeiro amor. Nit lamenta uma pena que o pequeno príncipe que ele salvou cresceu e virou um vilão. Pin, com ironia, responde: os vilões geralmente são mais gatos. Errado não tá. Nit tenta alertá-lo. Tan pode não te perdoar quando souber que você mentiu, mas Pin está decidido. Ele vai entender. Eu tenho um plano e ninguém vai atrapalhar. É a frase de quem confunde amor com estratégia. Está prestes a perder em ambos. Chega o momento da reunião. Pin apresenta as provas contra Jet. O pai, furioso, o acusa de usar drogas e destruir a reputação do hospital. Jet, claro, faz a vítima. Isso é difamação. Pin rebate. Não tenho tempo para difamar ninguém. Eu nem estava aqui até poucos dias atrás. O pai fica furioso, bate em Jet, humilha ele e o Jet fala que vai contar para a mãe dele. E aí o pai dele fica ainda mais nervoso, né? Ele grita: quantos anos você tem? Está agindo como um bebê da mamãe chupando o dedo. Danai, o secretário do pai dele, gente, assiste a tudo com uma satisfação quase demoníaca. O sorrisinho dele aqui me arrepiou, viu? Só que o Park consegue virar o jogo a favor do Jet, né? Ele é bem eficiente no que ele faz e o pai vai embora, né? Desistindo dessa ideia de mandar o Jet para longe. Quando o pai sai, o Jet se aproxima de Pin, cobra o fôlego e o veneno. Ele se vira para Pin com aquele sorriso cínico de quem acredita ter vencido mais uma partida e solta o golpe. Seu policial é inútil. A provocação é fria, precisa e serve apenas para reafirmar poder. Mas Pin, que não é mais um menino ferido tentando provar seu valor, devolve com calma e ironia. Você sabe jogar o jogo, Jet. Ou seja, usar qualquer pessoa que estiver ao alcance como uma peça no tabuleiro. Tanto faz o que aconteça depois. Quem se machuca, quem é descartado. E o Pin enfatiza para o Jet que isso serviu para ele entender que para o pai deles não importa se ele é o queridinho, o mais velho ou o filho legítimo. Se errar, ele vai abandonar ele sem pensar duas vezes. Filho da esposa ou da amante, para ele dá no mesmo. A fala vem afiada, mas o tom é quase didático e é isso que mais irrita Jet. Ele se aproxima ameaçador, o olhar oscilando entre raiva, desprezo e ameaça Pin. Pin sorri sem medo e o ameaça de volta também. Por um instante, o silêncio entre os dois parece prestes a se transformar em violência. Não há amor fraternal ali, só o reflexo distorcido de duas criações marcadas por competição, rejeição
e medo. Pouco tempo depois, o pai de ambos consegue fechar o grande acordo político para o novo centro de saúde, o projeto que garantiria à família um império hospitalar definitivo. Mas no último minuto, o político o interrompe e mostra um vídeo, Pin na festa com Ray, o mesmo rapaz ligado ao tráfico de paradinhas. Eu disse que o senhor precisava manter sua imagem limpa, o deputado comenta, seco, como quem fala sobre um produto contaminado. O impacto é imediato, o pai sente o chão abrir, não pela preocupação com o filho, mas pelo dano à reputação. O olhar dele endurece. A decepção se mistura ao cálculo. Enquanto isso, Tan chega até Pin com novas informações. Uti desapareceu. Uti, o funcionário do hospital que Jet havia incriminado para encobrir o esquema de fentanil, sumiu sem deixar rastros. E no universo de The Wicked Game, desaparecer é sempre uma palavra polida para algo muito pior. Tan fala com aquela voz contida de quem já viu demais. Pin o escuta, mas o semblante denuncia o que está por vir. A percepção de que o jogo não é só político, é mortal, e a partir daqui, cada peça começa a se mover não só por ambição, mas por sobrevivência. O pai vê o vídeo enfurecido e parte para cima de Pin. Que vídeo é esse? Tan tenta defender. Drogaram Pin, era uma investigação, mas o pai não quer ouvir. Você é tão burro quanto a sua mãe, e o expulsa do hospital, mandando de volta para Singapura. A demissão é anunciada publicamente, humilhação institucionalizada. Jet aparece, debochado. Depois fala que a mãe do Pin era uma prostituta. Pin tenta atacá-lo, mas Tan é mais rápido. Ele dá uns bons socos no Jet, que debocha, e depois ele ainda fala: ainda bem que vocês não transaram, fico feliz por você, Pin teria te usado como fez com aquele em Singapura. Pin furioso devolve: talvez eu tenha feito coisas horríveis, Jet, mas o que eu vou fazer com você vai ser muito pior. Jet responde: você não tem chance. É Shakespeare moderno, com figurino hospitalar. O Pin então fala para o Tan que ele quer ficar sozinho e vai embora. Jet invade o escritório da irmã Rizar e joga café no rosto dela. Você também é filha de uma amante, saiba seu lugar. A ameaça que é clara, né? Rizar o encara, não reage, mas quando Jet sai, diz à secretária: vamos enfrentar o Jet. Tan, preocupado, vai até tia Nietzsche. Ela conta que desde que a mãe de Pin morreu atropelada pela mãe de Jet, algo se quebrou nele. Ele nunca mais foi o mesmo. Toda vez que sofre, volta para casa da mãe. Enquanto isso, Jet e Park preparam o próximo passo. Uma maleta de armas repousa sobre a mesa. Filme antes que Pin dê o último suspiro, ordena Jet. A sentença parece que está dada, né? Ele encomendou o assassinato do próprio irmão. Depois de tudo, o escândalo, a humilhação pública, a demissão, Pin está só, e é nesse silêncio que Tan aparece. O ex-policial chega à casa do rapaz com a firmeza de quem quer falar sobre dever, mas o coração trai a disciplina logo que a porta se abre. Pin está sem camisa, e não é uma nudez sexualizada, é uma nudez emocional, de vulnerabilidade e exaustão. O corpo dele carrega a história inteira, a tatuagem serpenteando pelas costas, o olhar cansado, o sorriso que tenta fingir leveza e só revela a ferida. Tan diz que está ali pelo seu dever, mas o olhar o denuncia. Não é mais o policial no controle, é o homem perdido, o amigo preocupado, o amante em potencial. Pin tenta afastá-lo antes que a própria máscara rache. Não precisa ter pena de mim. E Tan responde com uma honestidade que fere: eu sei que você odeia pena, mas não é isso. O silêncio que se segue é denso. Tan repara na tatuagem nas costas de Pin, uma cobra preta e sinuosa enrolando-se sobre a pele como um segredo. Por que essa tatuagem? Ele pergunta, quase em voz baixa. Pin não desvia o olhar para cobrir uma cicatriz. Foi do acidente, da noite em que minha mãe foi assassinada pela mãe de Jet. Ela me empurrou para fora da rua quando o carro vinha em alta velocidade. E foi ela quem foi atingida. Bati as costas no piso de cerâmica. A cicatriz ficou. Ele respira fundo. A voz falha, mas ele insiste. Já faz quase 20 anos. Minha mãe era boa, mas fraca demais para enfrentar a mãe do Jet. Tan, que escuta como quem tenta compreender a anatomia de uma dor, responde: não acho que ela era uma fraca. Fugiu justamente para te proteger. É um diálogo pequeno, mas imenso. A série entende que força e covardia são, às vezes, a mesma moeda virada de lado. Pin sorri, aquele sorriso amargo, o tipo que só quem já perdeu tudo é capaz de dar. E olha o que sobrou, um coitado patético e fraco como eu. Tan não aguenta, ele se aproxima, conforta Pin e diz que o Pin ainda tem a tia Nietzsche e que tem a ele também. Há uma pausa, o tipo de silêncio que só existe antes de algo irreversível. Pin o encara e por um segundo ele não é o estrategista, o herdeiro ferido ou o homem de planos, é só um garoto de novo, o mesmo garoto salvo no parquinho. E então o beijo acontece. Primeiro hesitante, um toque leve, quase um pedido de desculpa. Tan tenta resistir, mas não consegue. Ele cede, o beijo se aprofunda e o que deveria ser conforto se torna confusão.
confissão. O momento não é feito para excitar, mas para doer, porque ali entre dois homens que se encontram nas ruínas do passado, não há salvação, há reconhecimento. Tan sabe que cruzou uma linha que não tem volta, e The Wicked Game faz algo precioso aqui. Mostra que o amor, às vezes, não nasce no lugar certo, mas ainda assim acontece. E o que deveria ser um refúgio se torna mais uma armadilha emocional, porque agora Tan está no jogo e Pin finalmente tem o que sempre quis, e talvez o que mais o destrua. Afinal, não é só desejo, né? É entrega, culpa, consolo. Pin e Tan acabam de se beijar, um momento tenso, quase doce, mas que dura o tempo de um suspiro, até Tan ouvir o ronco de uma van se aproximando. E ele estava certo, em segundos a casa é metralhada com a sutileza de um filme de ação de 200 milhões de dólares. O secretário de Jet e seus capangas chegam armados até os dentes, e o pobre Tan tem apenas uma pistola para defender os dois. A sequência é brutal, tiros, vidros estilhaçando, o som seco de balas ricocheteando. Eles lutam como podem, até serem encurralados. E então, como se a série dissesse, calma, não acabou, surge Rizar, a nossa víbora preferida, ou não, entra em cena acompanhada de sua secretária, que acerta um tiro certeiro em Park, salvando os dois. Rizar, sempre ambígua, estende a mão a Pin e anuncia, estamos do mesmo lado agora. Pin, cético por natureza, aceita por enquanto, mas com o olhar de quem sabe que uma cobra nunca muda de pele, apenas muda de estratégia. Tan, que ainda insiste em ver bondade no mundo, sugere que Pin conte tudo ao pai. Afinal, Pin e Jet são irmãos, e irmãos não deveriam se matar. Pin tenta impedir, mas Tan vai a si mesmo, com a inocência de quem acredita que existe compaixão naquele lar. O que ele encontra, porém, é um pai que parece ter sido escrito por Maquiavel em dia de má vontade. O homem que vê o conflito entre os filhos como entretenimento. Ele literalmente se diverte com a ideia de que um dos dois será eliminado e responde à angústia de Tan com uma filosofia digna de reality show, que o mais forte sobreviva e herde o meu trono. Tan sai horrorizado, e nós com ele. É o retrato de uma família em que afeto é fraqueza e o amor é uma ameaça à hierarquia. Quando Tan volta, Pin apenas confirma, ninguém aqui me considera família, nem ele, nem Jet, nem ninguém. Tan se desculpa por ter sido rude com ele, diz que só queria ajudar, e Pin, num raro momento de humanidade, admite que talvez ele seja o único que realmente se importa com ele. Um pequeno respiro emocional no meio do inferno. Rizar, claro, não perde tempo. Sua secretária entrega um dossiê sobre Tan, e Rizar percebe o óbvio. Tan é a fraqueza de Pin. A mulher não precisa de poderes sobrenaturais para farejar vulnerabilidades, e Pin, percebendo a aproximação entre os dois, reage com ciúmes friamente controlados. Proíbe Tan de chegar perto de Rizar, deixa claro que o único que o Tan pode seduzir é ele, e depois ele deixa claro para Rizar que há coisas que ele não compartilha, e para ela saber o lugar dela. Traduzindo, ele é meu, sua cobra. O que é quase engraçado, se não fosse trágico, porque ali, entre a tensão sexual e o ciúme de Pin e Tan, o jogo muda. Pin não está apenas lutando por poder, está tentando proteger alguém. Enquanto isso, Jet tenta se recompor, consegue apoio de um político influente, um homem ligado à mãe, mas o sucesso dura pouco. O político é assassinado, o carro explodido em plena à luz do dia. Um recado claro de que, nesse jogo, ninguém é intocável. Tan suspeita de Pin, e aqui acontece um confronto entre os dois. Pin, sereno, nega com convicção. Mesmo que eu fosse beneficiado com essa morte, eu não fui o único. Esse homem tinha inimigos demais. Promete que, assim que resolver as coisas com Jet, ajudará Tan a descobrir o verdadeiro culpado. Mas Tan, idealista até o fim, não consegue acreditar totalmente. E é aqui que o episódio acerta em cheio. The Wicked Game não trata apenas de crime ou vingança, trata do atrito entre dois modos de existir. De um lado, o pragmatismo amoral de Pin. Do outro, a inocência ética de Tan. E a série nos lembra que, num mundo onde poder é tudo, ser ético é o caminho mais rápido para a morte. Pin deixa isso bem claro ao dizer, se você se afastar de mim, Jet vai te caçar, e você morre. É uma ameaça, mas soa como uma declaração de amor, torta, mas sincera. Tan, por outro lado, deixa claro que se descobrir que Pin joga dessa forma, ele nunca vai perdoá-lo. Será mesmo que ele seria capaz de prender Pin como seu amigo perguntou a ele? Talvez sim, talvez não, mas independente da resposta, ela trará sofrimento para todos eles e para todos nós também. Enquanto o mundo pega fogo, Pin vira o jogo com um movimento brilhante e debochado. Usa seu Sugar Daddy de Singapura, Jason Lee, para retirar o investidor de Jet e minar o projeto do hospital. Sim, meus amores, um Sugar Daddy. Jason Lee é introduzido com pompa, elegante, perigoso e irresistivelmente obcecado por Pin. Quando ele chega, exige conversar a sós. Tan odeia a ideia e Rizar, claro, faz questão de aumentar o drama ao revelar o tipo de relação
que os dois têm. A conversa entre Jason Lee e Pin é puro veneno com verniz de sedução. Jason Lee o acusa de roubar milhões. Pin responde, tranquilo, e ainda assim você está aqui. Jason Lee admite o que todos já sabiam. Estou viciada em você, ninguém me satisfaz como você. E o jogo se inverte. Pin, que todos tentam controlar, é quem comanda o ritmo emocional, sexual e estratégico. Ele não se submete, ele seduz, manipula e vence. O poder aqui é erótico, mas também intelectual. Logo depois de um evento no hospital, para conseguir alguns fundos ali para o projeto, Jason Lee é apresentado ao pai de Pin e Jet, um encontro digno de tragédia shakespeariana. Eles o detestam, mas são obrigados a manter a polidez e a etiqueta. Aí entra Pin, deslumbrante, acompanhado de Tan. Jason Lee atravessa o salão e, sem cerimônia, passa a mão na bunda de Pin. O silêncio que se segue é puro ouro dramático. Tan fica pálido de ciúmes. E olha, Taú nem tentou esconder que não estava atuando ali, Jet e o pai de Pin quase explodem de raiva, mas tem que engolir a cena. Jet começa a falar muito mal do Pin pro pai dele, gente, e o pai dele manda ele calar a boca e apenas resolver a situação. Pin, por sua vez, permanece imperturbável, o próprio retrato da autossuficiência. Ele então dispensa Tan, vai descansar, eu volto sozinho. Tan tenta insistir, com ciúmes e preocupado, mas Pin é firme, entra no carro de Jason Lee, que tomado de ciúmes sussurra, não gosto que você pense em outro homem quando está comigo. Pin apenas sorri, beija-lhe a mão, corta a cena e o público, como Tan, fica entre o fascínio e o desespero. Gente, excelente episódio, The Wicked Game é um estudo sobre controle emocional, físico e político. Cada personagem joga seu próprio xadrez e Pin, mesmo com todos os traumas, é o único que parece entender de verdade as regras. A direção acerta em cheio no equilíbrio entre o drama e a ação e o roteiro prova que sabe brincar com o grotesco e o sublime. Os diálogos são ferinos, o ritmo é tenso e a relação entre Pin e Tan alcança um novo patamar de complexidade, entre a proteção e a posse, entre o cuidado e os ciúmes. E o mais impressionante é que, mesmo cercado por tiros, mortes e sugaderes, o episódio ainda encontra tempo para ser bonito. A melancolia em Pin, um tipo de solidão que o torna irresistível. Um anti-herói que quer ser amado, mas só aprendeu a sobreviver, tanto tomado pelo ciúme, sofrendo, cantando música sertaneja de corno, enquanto os amigos, sem entender nada, preferem não insistir. Ao mesmo tempo, Pin janta com Jason Lee para discutir negócios. Ele revela um plano ousado, quer o hospital para si e acredita que o pai, ao ter de escolher entre o hospital e Jet, não hesitará. Jason aprova a ideia, por enquanto, e o clima entre os dois esquenta. A tensão cresce até que um telefonema muda tudo. A tia de Pin acha que está sendo seguida. Liga para Tan, que aciona Pin. Ele abandona Jason com a desculpa de uma emergência e corre até a clínica. Quando chega, descobre que foi apenas um mal-entendido. Tia Nietzsche diz que pediu a Tan para avisá-lo, mas ele esqueceu. Pin percebe o joguinho e com um sorriso provoca. Está com ciúmes, Tan nega até o fim. Somos apenas patrão e funcionário. Por que eu teria ciúmes de você? Mas Pin percebe a verdade. Garante que entre ele e Jason Lee não há amor, apenas negócios e que Tan pode ficar tranquilo. No dia seguinte, Pin enfrenta o pai. Jet tenta expulsá-lo, mas Danai e Tan intervém e o patriarca decide ouvi-lo. Pin expõe que o hospital está afundando, perdeu investidores, a reputação está em ruínas e a proposta de Jason é a única saída. Você não precisa confiar nele, mas confie em mim, diz. Convencido, o pai aceita e promove Rizar ao cargo que era de Pin, encarregando-a de supervisionar o acordo. Furioso, Jet parte para o confronto, mas Pin o enfrenta com deboche e segurança. Tan, ao lado dele, também não se intimida. Quando Jet o acusa de ter matado o político, Pin rebate com frieza e ainda o provoca. Da próxima vez que quiser matar alguém, planeje melhor. Depois, Jet alerta Tan de que ele o descartará assim que ele deixar de ser útil. Tan sonha em voltar a ser policial, e essa chance pode surgir se ele provar sua inocência. Eles mencionam o desaparecimento do farmacêutico, a peça-chave para derrubar Jet, mas Pin adia a conversa quando Jason chega. Tan se contém, mas o ciúme ferve e o Pin é obrigado a ficar ali para acalmar o Jason Lee, Afogando o ciúme no álcool, Tan encontra a secretária de Rizar e ela deixa claro para ele que ninguém está limpo nesse jogo. Afinal, estão disputando um hospital que vale 100 bilhões. Eles não estão nem aí para o que é certo ou errado. Quanto antes Tan entender isso, melhor para ele. Jet aparece furioso, ofendendo Rizar novamente, e Rizar deixa claro que ele é um traste maior e que ela não tem medo dele, que ele perdeu essa partida e desconta jogando café nele, como ele fez com ela. Jet está em frangalhos, completamente sem chão, o orgulho ferido, a perda de controle e o medo de ruir diante do pai se mistura num redemoinho de raiva e desespero. A câmera o acompanha num close sufocante, o suor escorrendo, o olhar perdido, a mão tremendo com a seringa que está prestes a cravar no braço. Ele quer silenciar a dor, entorpecer o vazio, esquecer por um instante que perdeu o respeito de todos, mas antes que o faça, Park surge. E a entrada dele muda o tom da cena por completo, não é uma interrupção brusca, e sim quase íntima. Ele se aproxima devagar, fala baixo sem julgamento, como quem reconhece o abismo em que Jet está prestes a cair, porque já ouviu lá antes. Se fizer isso, vai se afundar
andar mais, ele diz, com uma voz firme e carregada de uma preocupação genuína. O gesto seguinte é o que muda tudo. Park toca o rosto de Jet. Não é um toque casual, é um toque de alguém que enxerga por trás da arrogância, da violência e da máscara de poder. É um toque de empatia, de ternura até. E Jet, por um segundo, para de respirar. Ele não nega o toque, como se aquele contato o trouxesse de volta à realidade. Há algo entre eles que vai além da lealdade. É tensão, é dor compartilhada, é uma espécie de conexão perigosa que a série deixa flutuar no ar. Park promete, vamos dar um jeito de lidar com Pin. E nesse instante, a frase soa menos como um plano de vingança e mais como uma tentativa de consolo, como se ele dissesse, eu estou com você, não importa o que aconteça. Jet, vulnerável pela primeira vez, o encara e acredita nele. E é nesse subtexto que The Wicked Game começa a flertar com a possibilidade de um novo casal. A série planta pequenas sementes, o cuidado de Park, o modo como ele olha pra Jet e o Jet olha pra ele, na preocupação que o Jet tem com ele, a forma como o Jet, que sempre tenta controlar tudo, se deixa por um instante ser tocado, ser salvo, há uma carga emocional e física que o roteiro insinua, sem confirmar. Pin, por outro lado, vai atrás de Tan. Ele o confronta. Você está me usando, mas não tem tempo para resolver. Um atirador surge e o caos se instala. Park aparece tentando matá-los, inclusive o Pin toma um tiro aqui, mas Danai chega a tempo de salvá-los. Na confusão, o pai de Pin fere Park, enquanto Jet exige a punição para ele. O patriarca o silencia com uma coronhada e fala que antes o Jet podia matar o Pin, que ele não estava nem aí, mas agora o Pin está ligado ao hospital, então se alguém encostar um dedo nele, vai se arrepender. Pai do ano esse aqui, né, gente? A tensão termina com Pin encarando o Jet com aquele olhar vitorioso, o olhar de quem acabou de vencer mais uma rodada nesse jogo perigoso. O Pin ia pra cima do Park aqui, mas o Jet impediu imediatamente, né? Falando do Tan, gente, ele cuida do ferimento do Pin e o Pin pergunta o que pode fazer para que Tan se sinta melhor. Tan responde com um recado ríspido e preciso. Ele não é Park, não será um cachorrinho obediente, não permitirá que Pin pise nele. A partir de agora, constata ele, relação deles é restrita ao profissional, só trabalho. É a renúncia pública do afeto. Pin, ao perceber que está à beira de perder Tan e talvez pela primeira vez cite o que essa perda significaria, recorre à última carta guardada, contar a Tan que eles foram amigos de infância, que houve um juramento, que Tan prometeu protegê-lo. É uma confissão cercada em sombras, meio ternura, meio tática. Há aqui um jogo de máscaras que só The Wicked Game sabe coreografar. É emoção genuína, mas é também cálculo cirúrgico. Pin gosta de Tan, isso é inegável, e o roteiro não tenta disfarçar. Há ternura em sua voz, uma nostalgia dolorida quando fala da criança que ele e Tan foi e dos homens que eles se tornaram. Mas o problema é que Pin não ama em linha reta. Tudo nele passa pelo filtro da vingança. É isso o que o move, o que o sustenta, o que dá sentido à sua existência depois da perda. Tan, então, não é apenas o homem por quem ele se afeiçoou, é também a peça essencial do seu tabuleiro. O paradoxo se completa. Quanto mais Pin tenta segurá-lo, mais evidente fica que ele o faz não apenas por amor, mas por necessidade. É como se dissesse, ainda que em silêncio, não posso perder você, não porque você é quem eu amo, mas porque sem você, meu plano não existe, e sem meu plano, eu também não. A cena é de uma beleza triste. O abraço que encerra o diálogo é, ao mesmo tempo, consolo e armadilha. Tan o acolhe, acreditando resgatar o garoto de outrora. Pin o segura, acreditando manter viva a chama da sua vingança. E entre os dois, no intervalo breve desse toque, o amor e a manipulação respiram o mesmo ar, cúmplices por um instante antes de voltarem a se devorar. A narrativa joga ainda mais peso no tabuleiro. A mãe de Jet está em coma, mantida por aparelhos, um detalhe que transforma a disputa por poder em tema ético para Jet, que diz, convido entre eles, que não permitirá que Pin tire tudo dele. Park segue fiel. Jet, porém, vira a mesa e usa o histórico sombrio de Jason Lee para atrair novos investidores ligados à família da sua mãe e convencer o pai. O pai de Pin vacila em assinar o acordo com Jason Lee. O Pi até tenta persuadir o pai, gente, mas não dá certo não. Jason, irritado, promete agir se Pin não resolver. E é aí que Pin ativa um novo plano, encontrar Uchi e o acusa das transgressões de Jet. Com isso, se Jet for preso, o pai será pressionado a escolher. Se o pai recusar, Pin ameaça levar tudo à mídia. Se eu não vou ficar com o hospital, ninguém vai. Prefiro vê-lo ruir. Enganando Park, eles encontram Uchi. Park e Jet chegam, confronto. Pan e Tim levam vantagem. A trama favorece sua combinação tática, mas o destino, sempre perverso, dá sua cartada. Uchi, ao tentar fugir, é brutalmente atropelado. A vitória tática se transforma em catástrofe. O acaso, esse personagem invisível e indomável, decide por eles. E o episódio fecha ali, com ganância, violência, planos que se concretizam e relações que são atravessadas por uma verdade dolorosa. Nesta guerra por hospital e poder, os afetos são utilitários. As promessas valem quanto servem. E o acaso é sempre mais cruel do que qualquer plano. O que fica, então, um episódio denso que faz o trabalho sujo de transformar a ambição em consequência. Há uma precisão na construção. Cada gesto tem função. A sedução, a provocação, a proteção, a traição e tudo converge para um lugar que não perdoa hesitações. A série segue madura, sabe escancarar o jogo de poder sem perder a gana dramática. E ainda, por entre tanto cálculo, arriscar-se a mostrar que há algo parecido com afeto ali. Não sei dizer se é amor. Talvez seja uma forma de amor instrumentalizada. Talvez seja apenas apego. Mas a cena do abraço, aquela concessão breve entre Tan e Pin, funciona
funciona como uma pequena clemência. É poesia momentânea num romance que até agora prefere o aço cortante à seda, com Jason Lee e o pai de Pin assinando o acordo de parceria. Jet até tenta impedir, mas chega tarde demais. Ele confronta o pai, que responde mostrando um vídeo devastador, Ult confessando ter roubado fentanil do hospital para que Jet vendesse aos amigos, além de confessar que o Jet incriminou o policial que estava investigando isso, né, gente? Que inclusive esse policial é o Tan. Em segundos, o pai decreta: você não serve para me substituir. Pin vai assumir o lugar. Jet surta, um surto legítimo, quase grego. Ele grita que Pin não foi criado por aquele homem que tem más intenções, que tudo deveria ser dele. O pai, impassível, joga na cara dele e da mãe toda a mesquinhez que os levou a afastar Pin. Se vocês não tivessem perturbado Pin e a mãe dele, eu não teria mandado Pin embora, sentencia. A partir daí, o diálogo desce ladeira abaixo. Jet acusa o pai de infidelidade. O pai responde com um soco, pressiona o rosto do filho contra a mesa de vidro e rosna: quem você pensa que é para falar comigo nesse tom? Você é explosivo como sua mãe, mas ela, pelo menos, não era burra. E pronto, Jet é exilado da própria família. Ele tenta implorar, se ajoelha, chora, mas o pai é o retrato do orgulho. Só resta a Park tentar conter o desastre. Enquanto isso, Pin comemora com Tan a vitória sobre o irmão. Tan, sempre o eco da consciência, volta a insistir, porque ele não prova sua inocência e tenta voltar a ser policial. Mas o olhar de Pin, aquele olhar já responde tudo. Ele não pretende abrir mão do poder que conquistou. Logo, o episódio revela o que estava escondido. Foi Rizar quem atropelou Ult, e ela, junto com Pan e o próprio Pin, o forçou a confessar, ameaçando a família dele. Pin, claro, gravou tudo e chantageou o pai para assinar o acordo com Jason Lee, ou mandaria o vídeo para a imprensa, o que arruinaria a reputação do hospital. Estou apenas provando que posso ser seu substituto, ele disse, capaz de fazer tudo. E o pai sorri, orgulhoso. Sim, gente, orgulhoso. Essa família merece um exorcismo coletivo, né? O acordo é assinado. Jason Lee então mostra as garras e o pai de Pin o encoraja, resolva isso como quiser. E Pin, que não é bobo, já tem um plano, usando ninguém menos que a mulher que Jason Lee enlouqueceu no passado. Sim, ele transforma a vingança em xadrez emocional. Jason Lee foi quem mandou o atirador eliminar Pin, gente, não o Jet, mas o plano deu errado, como a gente viu. No confronto, ele aponta a arma a Pin e diz: eu te amo, mas não bastante. E é aí que a mulher louca entra em cena, esfaqueia Jason Lee, que reage atirando. Caos, confusão, sangue. Tan surge, dispara contra Jason Lee, mas este ainda reage. Pin salta na frente para salvar Tan. Tan, tomado pela fúria e pelo instinto, finaliza Jason Lee com um tiro certeiro na cabeça. Pin sobrevive à cirurgia. Enquanto isso, o pai, em vez de preocupação, se gaba. Ele é perfeito para ser meu herdeiro. Resolveu tudo sem deixar respingar no hospital. Rizar ouve e odeia cada sílaba, mas por hora silencia. Quando Pin desperta, Tan está ao seu lado. Ele diz que achou que nunca mais o veria. E o clima entre eles, meus amores, o termômetro sobe, né? Mas antes que o romance floresça, Tia Nietzsche confronta Pin. Você está se tornando o que mais odeia, seu pai. Pin não sabe o que dizer. Tia Nietzsche vai embora decepcionada. A sacada, a tensão entre Pin e Tan se transforma em algo mais profundo. Tan impede Pin de continuar bebendo. Ele o encara com firmeza, mas com ternura. E Pin, ferido e cansado, pergunta com voz rouca: você acha que eu sou como meu pai? É um daqueles momentos em que a máscara de frieza cai. Fala sobre o quanto a própria família é destrutiva, sobre o medo constante de se tornar o que mais odeia. Tan, sereno, responde que Pin é completamente diferente. Alguém de coração bom, apesar de todos os erros, e é nesse ponto que a barreira entre eles desmorona. Pin confessa ter medo de ficar sozinho. Tan olha com doçura e diz sem hesitar: eu te prometi que sempre cuidaria de você, que sempre estaria ao seu lado, e eu vou cumprir essa promessa. O abraço que vem em seguida é o tipo de abraço que muda o ritmo da série e da respiração de quem assiste. Tan o segura com delicadeza, mas há um fogo crescendo ali, e quando ele o beija, Pin corresponde. É um beijo cheio de urgência, mas também de carinho. O clima esquenta, o corpo fala onde as palavras já não bastam. As roupas são lentamente removidas, e Tan espalha beijos pela tatuagem de Pin, num gesto que mistura respeito, adoração e desejo contido por tempo demais. A direção acerta no tom. A cena é sensual, mas também emocionalmente íntima, filmada com sensibilidade. Quando Tan se deita sobre ele, o toque é quase reverente. O prazer vem acompanhado de ternura, e Pin, por um momento, se permite sentir o paraíso. É como se toda a dor e o caos tivessem parado, ainda que apenas por uma noite. Na manhã seguinte, os dois ainda estão enlaçados, o sol entrando pela cortina, o mundo parecendo falsamente em paz. Pin observa Tan dormindo e sorrindo brinca: você fica fofo dormindo, mas se me deixar, eu te mato. É um daqueles momentos em que o humor e o perigo andam de mãos dadas. Tan sorri provocador: se você me matar, eu vou te assombrar todas as noites. Eles riem, trocam beijos e Tan enche Pin de carinho. Beijos leves, brincadeiras, a naturalidade de quem, mesmo ferido, encontrou um refúgio no outro. Ele brinca com o gosto do creme dental de Pin, testa, ri e o olhar entre eles é pura cumplicidade. Essa cena aqui é tal off-road completamente, é muito fofa, muito doce. Eu fiquei com o coração quentinho, gente. O tempo todo eu tava assim: meu casal, amo.
mesmo. O casal, gente, passa o dia juntos, como se o mundo fosse só deles. Fazem cerâmica, jantam no mercado noturno, tiram várias fotos de casal. Estão claramente namorando, ainda que nenhum dos dois diga a palavra em voz alta. Mas há uma sombra por trás desse romance. Pin ama Tan sim, mas sabe que pode usá-lo e, de certa forma, já começou a fazer isso. A relação é tão doce quanto perigosa. The Wicked Game não deixa esquecer que aqui o amor é só mais uma peça do tabuleiro. Mais tarde, Pin procura tia Nietzsche, ele quer se redimir. Diz que não quer ser como o pai, que vai mudar, que vai parar com as manipulações e chantagens, só que não. Nietzsche ouve com certo ceticismo, mas quando ele confessa com um brilho sincero nos olhos que está apaixonado por Tan, ela se desarma, diz que só quer ver ele feliz. Pin ainda acrescenta que o Tan vai apresentar ele à sua família e Nietzsche, emocionada, sorri. Talvez ainda haja salvação. Enquanto isso, Tan, completamente envolvido, prepara um buquê de rosas para surpreender Pin. É romântico, é puro, e por isso mesmo a série faz questão de quebrar o encanto. Risa aparece. Ela observa o gesto e destrói o clima com uma frase fria. Pin vai te descartar quando não for mais útil. Ele não quer que você volte a ser policial. Tan responde com calma, quase defensivo. Pin cumpre as promessas que faz, e se você está aqui somente para falar mal dele, pode ir embora. Mas o sorriso dele já treme um pouco, né? Risa vai embora, satisfeita por plantar a dúvida. Mais tarde, Pin acompanha Tan e seus amigos policiais num bar. O clima é leve, uma performance carismática, charmosa, o tipo de cena que faz o público esquecer por um instante tudo o que ele já fez, mas um dos amigos de Tan se aproxima discretamente e joga a bomba. A pessoa que mandou vandalizar sua loja foi o Pin. Tan congela e tenta arrancar a confissão de Pin, mas Pin não fala, né? Diz que foi Jet e oferece ajuda para reerguer a loja, caso Tan queira. Você não precisa voltar a ser policial, ele diz com aquele tom doce que mascara o controle. Tan quer acreditar, ele quer tanto acreditar que se convence, ainda que por pouco tempo, mas o desconforto fica ali, silencioso, mas ele diz ao amigo que talvez vai deixar pra lá, porque ele e Pin estão bem, ele não quer perder Pin, assim como sabe que Pin não quer perdê-lo. Tan está totalmente dividido entre amor e ética, desejo e moral. Tan decide visitar Jet, internada após tentar atropelhar Pin e falhar miseravelmente ao bater em uma estátua. Gente, inclusive eu ri horrores nessa cena. Jet está ferido, exausto, mas lúcido bastante para lançar o golpe. Você acha que você sabe quem ele é? Pin não é o herói, ele joga sujo. O vídeo de ult foi ele quem usou para me destruir. Tan tenta negar, mas Jet continua. Procure por você mesmo, veja o que ele fez. E Tan, movido pela dúvida, procura e encontra um pendrive e nele o vídeo, a verdade nua, crua e terrível. As imagens mostram Risa, Pan e Pin coagindo Ult, as ameaças, a confissão forçada, o desespero do homem implorando pela família e pela própria vida. Fato é, Ult foi encontrado morto em um lago misteriosamente. A polícia dizendo que foi suicídio, que ele estava dirigindo bêbado e caiu no rio. Pin, claro, disseram que foi obra de Jet, mas agora Tan sabe que ele está escondendo algo. Ele assiste o vídeo até o fim, respira fundo, a lágrima de decepção escorre, e quando levanta o olhar, Pin está ali, parado na porta, observando. O silêncio entre eles pesa como chumbo, um olhar diz mais do que qualquer diálogo. Nesse momento, o episódio 6 de The Wicked Game chega ao fim. Esse episódio, gente, atinge um ponto de virada monumental. Amor e manipulação se fundem até ficarem indistinguíveis. Pin, agora plenamente consciente do próprio poder, usa o afeto como instrumento e o amor como arma. Tan, por sua vez, luta entre a razão e o desejo, preso na armadilha de um sentimento que pode custar tudo, até a própria vida. É o tipo de episódio que entrega tudo: tragédia, erotismo, ironia e principalmente a constatação de que no jogo dos vilões o prêmio é sempre o coração de quem ousou amar demais. O Pin tentando explicar para Tan o que foi que ele viu. Tan responde com uma frieza que só quem se sente traído consegue ter. Ele sabe que Pin o usou para eliminar Jet e por isso destruiu a loja. Ele diz que até pode perdoá-lo por isso, mas jamais por ser um assassino. Pin tenta se defender e é aqui que começa a dança psicológica entre eles. Ele declara que não matou ninguém e que o senador foi morto por Risa, que Jason morreu pelas próprias escolhas, e conta a Ult que ele apenas o entregou ao próprio pai, sem imaginar que ele o mataria. É uma tentativa desesperada de racionalizar o que já está perdido. Pin insiste, diz que não vai entregar o pai à polícia, porque isso arruinaria tudo o que ele construiu. Ele fala com uma convicção quase doutrinária: está na hora de você viver no mundo real. O mundo não é justo como você pensa, os vilões continuam sendo vilões, e se quiser lidar com eles, precisa ter poder, precisa estar acima dessas pessoas, ou quer ser um perdedor para sempre. É o discurso de alguém que acredita de verdade que a injustiça é uma regra natural, e que o único caminho é aprender a dominar. Tan tenta ir embora, mas
mas Pin pede que fique, pede desculpas, tenta consertar com palavras o que já corrompeu em ações, Tan o encara e diz que os maus precisam ser punidos e que se Pin quer começar de novo, precisa fazer as coisas certas, agir dentro da lei. Mas Pin não consegue, ele sabe que seguir esse caminho seria destruir o império pelo qual sacrificou tudo. Então, no último golpe de manipulação, Pin apela pro sentimentalismo, lembra da promessa de infância que Tan fez a ele, das juras que um dia os ligaram, mas Tan é categórico, aquele garoto desapareceu há muito tempo. É nesse momento que a tensão explode. Encurralado pela culpa e pela obsessão com a sua vingança, aponta uma arma. Tan faz o mesmo. 2 corpos, 2 histórias, um espelho. Tan atira primeiro, num vaso, só para assustar. Vira-se para ir embora. Aí, quando a guarda dele cai, que Pin atira. Sim, gente, o Pin esperou Tan baixar o olhar e ficar de costas para atirar nele. O som do tiro é mais que físico, é o som do fim. O tiro não é letal, mas o estrago é imenso. Pin entra em choque, se desespera, se culpa, leva Tan para o hospital, implora por perdão. A bala não atingiu nenhum ponto vital, mas o que está ferido é o que não cicatrizará no momento. A confiança, o amor, a fé que Tan ainda tinha nele. Os dois estão destruídos e o episódio trata isso com uma precisão cruel. Porque Pin, e isso eu já disse para vocês, nunca escolheria Tan, não agora. Ele é um homem engolido pela própria vingança e por mais que ame, o amor nunca seria suficiente para fazê-lo parar, não no momento. Quando Pin vai até o quarto com flores e suco de laranja, o preferido de Tan, encontra apenas uma parede de gelo. Tan não fala muito, as lágrimas escorrem, mas não pedem reconciliação. Fala que se livrou das provas, que ele só queria impedir Tan de atrapalhá-lo e não machucá-lo, e Tan responde: você já me matou, matou nós dois no momento em que atirou. É uma das falas mais devastadoras do episódio. Ele diz que se separaram para sempre naquele instante, e Pin, chorando, promete que nunca mais o machucará, que vai cuidar dele, que não o deixará partir, mas Tan não aceita mais nada. E aqui o roteiro brilha ao expor o psicológico de cada um. Tan está dilacerado por dentro, dividido entre o amor que sente e o horror do que descobriu. O homem que ele amava é o mesmo que puxou o gatilho. Ele tenta encontrar um resquício de bondade, mas o olhar de Pin, cheio de arrependimento e desespero, é um espelho cruel. Já Pin vive um tipo de desespero que só quem destruiu o próprio mundo pode sentir. Ele se odeia, mas é incapaz de retroceder. Carrega o peso de amar alguém e, ao mesmo tempo, ter sido responsável por feri-lo irreversivelmente. No hospital, Pan conta tudo a Rizar, e Rizar, que nunca perde tempo, conclui rápido: Pin atirou em Tan. Ela vai direto ao pai e o alerta, diz que Pin manter Tan por perto é um erro, uma fraqueza, e que a relação deles vai muito além do vínculo profissional. Decide agir por conta própria e vai visitar Tan. Lá, Tan mostra que mesmo ferido ainda tem a mentalidade de um policial. Diz que ninguém está acima da lei, nem o pai de Pin, nem o Pin, e promete que não deixará criminosos impunes. O velho sorri, satisfeito com o desafio. Para ele, aquilo tudo é entretenimento. Mais tarde, ele chama Pin e o reconhece como sucessor. Diz que finalmente enxerga nele o homem que sacrificou tudo pelo poder. Mas antes de assumir o trono, Pin precisa se livrar da sua última fraqueza, o amor. Pin tenta argumentar, diz que pode manter Tan sob controle. O pai não acredita e ordena a Danai que resolva a situação com Pin. Pin, agora dividido entre o dever e a culpa, busca a ajuda de Tianit para forjar a morte de Tan. Ele sabe que se o pai decidir agir, Tan morrerá de verdade. Enquanto isso, Tan foge do hospital, avisado por Pan de que estão vindo matá-lo. Danai o encontra e os dois lutam. Tan, já ferido, ainda consegue vencer, mas ao tentar escapar, Pin o intercepta e o desmaia. Pin o coloca no colo, o toca com uma ternura que só acentua o horror do que está fazendo. Danai observa em silêncio, entendendo que aquele amor é real, mas também doentio. Eles jogam Tan numa cova. Pin manda Danai vigiar o perímetro. Tan acorda, desacreditado. Pin realmente chegou ao fundo do poço. Pin se abaixa, pede desculpas. Tan olha e diz que no fim, Pin escolheu o hospital, não ele, e deseja que Pin encontre felicidade nesse caminho. Tan é um homem que ama de forma simples e inteira, fiel até o fim, a quem ama e ao que sente. Por isso, a dor dele não vem só da violência de Pin, mas da impotência de não conseguir salvar Pin de si mesmo. A raiva que sente é também amor frustrado, um grito contra o destino. Quando deseja que Pin seja feliz nesse caminho, não é ironia, é o último gesto de um coração que ainda acredita, mesmo sabendo que já perdeu. É a despedida mais triste da série até agora. Tan fecha os olhos, os dois choram, o tiro ecoa e por um momento o mundo parece parar. Mas não, Tan não morreu. Pin e Tianit conseguiram
forjar sua morte. Eles sabiam que só assim o pai de Pin o deixaria em paz. Só que nesse processo, Pin perdeu tudo: o amor, a tia e o pouco de humanidade que ainda o sustentava. Do ponto de vista psicológico, para mim, o Pin é um exemplar de ambivalência patológica. Ele ama com veemência, mas a sua forma de amar foi moldada pela lógica da vingança. O poder que buscou como antídoto para a impotência transformou-se em um fim que consome os meios, e no processo devorou a própria capacidade de manter relacionamentos. Quando o Pin diz que não vai entregar o pai à polícia porque isso pode arruinar tudo, não é só pragmatismo, é uma confissão de identidade. Ser parte do império dele é agora a sua definição de ser. A lealdade ao projeto, o hospital, o legado, a sua vingança virou substituto de afetos, e quando confrontado com a escolha radical, o amor ou o império, escolhe o império não por falta de sentimento, não porque ele não ama o Tan, porque sim, ele ama o Tan, mas por priorizar um objetivo, que é a vingança, que se tornou o eixo de sentido de sua existência. Agora Pin é oficialmente o sucessor, tem o poder, o respeito, o projeto do hospital, e nada disso o satisfaz. O vazio é absoluto. De volta ao apartamento, Pin caminha num silêncio quase fantasmagórico. Ele deixa as chaves sobre a mesa, o relógio de pulso, o celular. Cada objeto parece um lembrete de uma vida que ele construiu à força e que agora não tem mais significado. O som dos próprios passos ecoa no chão frio. E aí, quase por acaso, que ele vê uma pequena pelúcia de dinossauro em cima do sofá. Ele se abaixa, pega o brinquedo com as mãos trêmulas. A textura macia contrasta com a aspereza da realidade que o cerca. Nesse momento, o tempo volta. O Pin, gente, comprou esse dinossauro para provocar o Tan, né? Falando que ele é parecido com um dinossauro. É um subtexto bem fofo, né, gente? Dado que o dinossauro é o emoji que representa o Tau, né, gente? Que é o ator que interpreta o Tan. Então eles estão brincando com isso, o que é muito doce. E a ideia do dinossauro ficar gravando ali, gente, mostra como que o Pin é astuto, né? É um momento muito doce, muito fofo, os dois se provocando, flertando, o Tan cantando uma música linda para o Pin, falando para o Pin que não importa o quão astuto, quão frio, quão sem coração, quão egoísta ele seja, ele nunca vai se cansar dele, que ele o ama, e o Pin também fala que ama. E aí vem o contraste, né, gente? O olhar de Tan ali na cova, né, gélido, morto de dentro para fora. O Pin fecha os olhos e segura a pelúcia contra o peito, como se pudesse espremê-la até tirar de volta alguma coisa, uma centelha, um resquício, qualquer pedaço daquilo que perdeu. A lembrança é simples, doce, mas de uma crueldade indescritível, porque é nesse momento que ele entende, talvez pela primeira vez, o tamanho do vazio que ele criou. As lágrimas escorrem e o preço da vingança não foi apenas a perda de Tan, foi o desmoronar de si mesmo. O apartamento inteiro parece se fechar sobre ele e Pin, o homem que acha que venceu o jogo, na verdade é só um menino perdido num quarto escuro cheio de fantasmas. Pin então confronta Rizar, exclui ela de uma reunião e deixa claro, sabe que foi ela quem contou tudo ao pai. Diz que, por causa disso, precisou tirar Tan da própria vida, fazer a coisa mais lamentável de sua vida. Promete que Rizar viverá à sombra dele e que jamais será feliz. Ela, fria, responde a Pan que subestimaram Pin e que esse erro não se repetirá. Um novo plano começa a se formar. Enquanto isso, Jet está isolado no Vietnã, assistindo a ascensão de Pin como quem vê o inimigo vencer. Park tenta fazê-lo comer, tenta cuidar dele. Jet diz para Park ir embora, mas ele responde que não tem ninguém e que, mesmo que tivesse, ainda ficaria ao seu lado. Jet chama isso de estupidez e, mesmo assim, o convida para comer com ele. Quando Jet o alimenta, o subtexto romântico incendeia a tela. Park o ama, mas Jet é cego. A obsessão com o hospital e o ressentimento com Pin tomaram tudo. A tragédia se aprofunda com a morte da mãe de Jet. O Pin se aproxima do pai e pergunta o que aconteceu, e o pai fala que foi tudo um caos e que ela simplesmente morreu. O Jet descobre tarde, o pai sequer o avisou. No funeral, Jet explode, acusa o pai de o excluir, diz que tinha o direito de saber a mãe dele afinal, mas o pai o humilha diante de todos, chamando de inútil e exaltando Pin como exemplo. Pin tenta apaziguar, mas Jet não acredita em nada. O pai furioso, gente, inclusive ele bate no Jet novamente, o expulsa. O Pin então vai até o túmulo da sua mãe. O céu está nublado, o vento frio e o cemitério parece um palco montado para a ironia final da história. Ele se ajoelha diante da lápide simples, toca o nome gravado com a ponta dos dedos, como quem tenta confirmar se isso é mesmo real. A voz sai baixa, rouca, quase sem força. Ele diz que conseguiu, que a vingança foi concluída, que a assassina dela, a mãe de Jet, está morta. Ele cumpriu a promessa que repetiu por anos, a razão de toda sua ambição. E, no entanto, ao dizer isso em voz alta, sente que as palavras perdem o peso que tinham. O triunfo soa oco, sem sabor, como um eco que volta sem resposta. Ele olha ao redor e percebe que ninguém está ali para testemunhar sua vitória. Nenhum aplauso, nenhuma alma, nenhum olhar de orgulho. Só o vento mexendo as flores. Pin
começa a chorar, não um choro teatral de culpa, mas aquele silencioso, convulsivo, que vem quando a pessoa percebe que não há mais nada depois do fim. Ele se dá conta de que, ao eliminar todos os inimigos, eliminou também todas as razões para continuar lutando. O poder, a influência, o nome gravado nas manchetes, nada disso preenche. O hospital agora parece uma prisão dourada. Pim fala com a mãe, como um filho que ainda busca consolo, e pergunta se ela está orgulhosa dele. A resposta, claro, é o silêncio. E é nesse silêncio que ele entende. Vingança e amor, nesse caso, nunca poderiam coexistir. E o prêmio de ter escolhido a vingança, bem, foi a solidão e o vazio absoluto. E sobre o Pim e o Tan, gente, é uma destruição emocional, né? Uma sinfonia de culpa, amor e poder. É sobre dois homens que se amam e se perderam no mesmo gesto, sobre como vingança não apenas consome o inimigo, mas devora quem a alimenta. Do outro lado, Jet pede perdão à própria mãe e continua culpando o Pim. Park lhe mostra o relatório da autópsia e Jet, sem pensar, acredita que Pim matou sua mãe. O olhar dele se transforma, tomado pelo fogo da vingança. Ele jura que Pim vai morrer. Como sempre, Risa que move as peças. Ela é fria, calculista, manipula os dois irmãos para que se destruam. No final, não é Pim nem Jet o pior, é ela, porque Risa é o reflexo mais puro do pai. Ambiciosa, implacável e completamente despida de culpa. O episódio 7 termina com todos os jogadores posicionados e o tabuleiro em chamas, Pim com poder e vazio, Jet com ódio, Tan desaparecido e Risa tramando. É o capítulo mais intenso da série, não pela ação, mas pelo peso psicológico. Pim conseguiu tudo o que queria e perdeu tudo o que o tornava humano. Tan sobrevive, mas carrega o trauma de amar o seu próprio algoz, Pim sendo o principal rosto presente em todos os compromissos possíveis na promoção do hospital, agora que assumiu oficialmente o posto de herdeiro do próprio pai, um verdadeiro monstro corporativo. Ele aparece em fotos, entrevistas, eventos, cumprindo aquele papel de herdeiro perfeito que a empresa precisa. Risa observa de longe e comenta com o pai que Pim está mais para influencer do que executivo. O velho corta o comentário dela com frieza. Quem perguntou a opinião dela? E afirma que hoje em dia as pessoas querem alguém exatamente como Pim, não alguém dura, severa e inexpressiva como ela. Para ele, Pim é o futuro do hospital. As ações do hospital, inclusive, estão lá em cima, né? E é nesse cenário que a grande revelação vem à tona. Tan está vivo. Pim forjou a morte dele para protegê-lo das garras do próprio pai. E contou com a ajuda do amigo de Tan e da indispensável Tianit. Foi ela quem aplicou a substância que parou momentaneamente o coração de Tan para depois trazê-lo de volta à vida. Enquanto essa trama silenciosa se desenrola, Jet, consumido por raiva e loucura crescente, irrompe numa reunião, completamente descontrolado, apontando uma arma para Pim e declarando que ele deve morrer porque matou sua mãe. Pim nega, mas Jet está cego demais para ouvir. O pai surge e manda Jet parar de envergonhá-lo mais uma vez, afirmando que Pim é o representante dele e que Jet não tem permissão para tocá-lo. Jet insiste, questionando se o pai vai deixá-lo impune. O velho dispara uma crueldade sem piscar. Lembra que foi a mãe de Jet quem matou a mãe de Pim, então talvez a mãe de Jet só tenha colhido o que merecia. Ele manda trancarem Jet e enviarem ele para bem longe, sem chance de volta. E aí que Jet quebra, em meio a lágrimas e gritos, ele admite que o pai nunca se importou nem com ele, nem com sua mãe. Desesperado, diz que mesmo que morra, Pim precisa morrer com ele. Park o acolhe, tentando impedir que a dor o consuma completamente, e Jet, mesmo arrasado, não se afasta do toque. Mas é como sempre, está cego demais para perceber que alguém de verdade o ama e está ao seu lado. Pim tenta resolver tudo pedindo ajuda a Tianit para descobrir quem realmente matou a mãe de Jet. Ele deixa claro que não foi ele. Tianit, relutante, acaba cedendo, mas alerta que Tan não quer mais saber dele. Enquanto isso, o amigo de Tan encontra o rapaz, que está olhando fotos antigas com Pim no celular. Tan insiste que vai conseguir esquecê-lo, que ele precisa, né? Uma mentira que nem ele acredita. Já Pim sozinho se desfaz em lágrimas, lembrando do chaveiro de dinossauro que Tan lhe deu. A série nos leva ao flashback do momento. Pim tirando o sarro do presentinho, Tan emburrado e Pim abraçando, enchendo ele de beijinhos até que Tan o puxa para o colo. Um instante doce que machuca ainda mais no presente. De volta à realidade, Danai avisa Jet para não voltar ou o presidente não será tão amigável da próxima vez. Com a ajuda de Tianit, Pim descobre a verdade. Foi Risa quem matou a mãe de Jet e ainda por cima o incriminou. Risa nega, mas Pim crava que sabe de tudo e avisa que, sendo ele o herdeiro escolhido, Risa só pode aguardar sua queda. Mas ela já está alguns passos à frente. Seu plano funciona com precisão. Primeiro, ela impede Park de matar Pim. Depois, manipula Jet, dizendo
que ele não pode confiar nela, mas também não tem escolha. É nesse clima que eles montam o plano para sequestrar Pin. Antes disso, o amigo de Tan chega até Pin apenas para feri-lo ainda mais. Diz que a pessoa que ele mais ama agora o odeia profundamente e que ele deve viver com isso. No meio do caos e da falta de luz propositalmente causado por Park e Jet, Pin acaba saindo acompanhado por um guarda-costas, mas algo fede ali e Pin percebe rápido. Com um golpe improvisado usando a própria gravata, ele desmaia o homem e tenta escapar, mas o cara acorda, os dois entram em luta corporal e o derrota com um pedaço de madeira. Jet e Park aparecem e o capturam, usando uma substância para desmaiá-lo. Risa então ativa a segunda parte do seu plano, usar a fúria do pai contra Jet, que no exato momento está torturando Pin. Durante a tortura, Pin insiste que não matou a mãe de Jet e aponta Risa como a verdadeira culpada, alertando que ela vai apunhalar os dois pelas costas e ficar com o hospital inteiro. Jet está surtado e diz que Pin tirou tudo dele, apontando a arma direto no rosto do irmão. Pin, porém, explode em um desabafo doloroso. Diz que deveria estar feliz agora que tem tudo, feliz por ter vencido, ter vingado, mas nada disso compensou. Ele não tem mais nada, nem ninguém. Então pergunta a Jet se ele é feliz com o que está fazendo. Jet manda ele calar a boca. Pin continua, diz que se não tivessem crescido naquela família doentia, poderiam ter sido irmãos de verdade. Um flashback nos mostra Jet pequeno, feliz por ter um irmão mais novo, até que sua mãe, manipuladora, cruel, uma psicopata inclusive, envenenou sua cabeça. Mesmo abalado, Jet insiste, um dos dois deve morrer. Pin, totalmente exausto emocionalmente, diz pra Jet atirar, e então, do nada, com a precisão de quem enfrentou todos os infernos sozinho, Tan aparece, armado com duas pistolas, ou a malícia, gente, tô falando de handgun mesmo, tá? A troca de tiros entre ele, Jet e Park explode no ambiente. Tan consegue ferir os dois de raspão e eles recuam. Pin, ainda fraco, fica radiante ao ver Tan ali por ele. Tan não diz muito, afirma apenas que o está salvando por causa de Tianite e leva Pin para um hotel. Pin tenta abraçá-lo, Tan pede que ele não faça aquilo. Conta que só conseguiu encontrá-lo porque o chaveiro de dinossauro tinha um rastreador. Os dois sofrem separados e ao mesmo tempo tão próximos. Tan precisa se segurar para que o coração ainda apaixonado não vacile, e ele consegue, por pouco. Na manhã seguinte, ele devolve Pin à mansão e solta a frase mais cruel de todas. Aquela foi a última vez que salvou Pin. Mesmo que Pin morra na frente dele, não vai salvá-lo outra vez, e que eles devem seguir caminhos diferentes, né? Ou seja, separados. Dentro da mansão, o pai de Pin está torturando o Park com um taco de golfe e depois com socos e chutes, exigindo saber onde Pin está. Park fiel não diz nada. O velho ordena que seus homens capturem Jet e o plano de Risa continua funcionando como um relógio. Jet tenta lutar, mas são muitos. Ao ver Park todo espancado, tenta intervir, mas o pai só diz que ele e Pin têm um evento importante do novo projeto no dia seguinte e que isso é tudo que importa. Jet, sufocado pela dor, mente dizendo que matou Pin e que o hospital pode pegar fogo. O pai o atinge com 2 socos e se prepara para bater nele com o taco de golfe, mas Pin aparece. Risa assiste tudo por trás da porta, saboreando o desastre. Jet fica ainda mais furioso e parte para cima de Pin, que repete que não matou sua mãe. Danai recebe ordens para atirar em Park, mas Jet reage rápido, rouba a arma e corre atrás de Pin. Os dois acabam brigando pela arma que dispara. O tiro atravessa o peito do pai dos dois. É fatal. Pin e Jet, em desespero mútuo, só conseguem gritar pai. Risa ao fundo observa com prazer, o mesmo prazer que sentiu quando matou a mãe de Jet. O pai levando um tiro após a briga entre Jet e Pin, a arma disparando e transpassando o peito do patriarca. Pin e Jet correm desesperados até ele. O pai, mesmo agonizando, culpa Jet, mas Park rapidamente tenta jogar a culpa em Pin. Pin nega, Park parte para cima dele para matá-lo, porque lealdade nessa família é um conceito absolutamente ornamental, mas Danai intervém e impede o golpe fatal. O pai, com as últimas forças, manda Pin fugir enquanto Danai lida com Park, só que Danai comete o erro clássico de The Wicked Game, virar as costas por 2 segundos. Pan aparece e o assassina covardemente, a mando de Risa. Risa, triunfante, encontra Pin e dispara contra seu ombro. O jogo acabou pra você, só que não acabou não, porque Tan surge naquele exato momento e salva Pin. Sim, o mesmo Tan que jurou que nunca mais faria isso. E aqui a série mostra que juras, em momentos de dor, valem tanto quanto as promessas de Jet. Nada. Horas depois, o médico revela que o presidente do hospital não resistiu. Jet se destrói emocionalmente. Pin também sofre com a morte do pai. Já Risa se regozija como se tivesse vencido a Copa do Mundo. Sozinha no escritório do pai, agora praticamente dela, ela solta seu monólogo de vilã clássica. Lamenta apenas que o pai tenha morrido sem vê-la no topo. Diz que finalmente a filha que ele considerava inútil destruiu os 2 filhos preferidos
dele, não demonstra arrependimento algum. Nem Jet, nem Pin é parecida com o patriarca, e sim Risa. Ela é a herdeira direta do pai. E sinceramente, que vilã incrível, né? Mas como toda vilã brilhante, ela erra no ponto onde seus inimigos erraram com ela, achar que já ganhou. Tan leva Pin para sua casa, fingindo para os pais que o rapaz é apenas um amigo. Mantém distância, tentando parecer firme e inabalável, e repete que é tarde demais para os dois. Mas a campanha de ódio de Risa contra Pin explode na mídia. Ela o acusa publicamente do assassinato do pai, inflama e manipula Jet, e é essa escalada que faz os pais de Tan descobrirem quem Pin realmente é. Consumido pelo medo de colocar Tan e sua família em risco, Pin decide fugir. Ali com eles, ele experimentou pela primeira vez o que é ter uma família e não quer destruir isso. Quando Tan descobre, ele vai atrás de Pin, encontra Pin em um motel, prestes a desaparecer do mapa. Entram no quarto, o ar é denso. O que você está fazendo? Pergunta Tan. Você nunca cansa de causar problemas? Pin, com honestidade raríssima, responde. Eu estou fugindo justamente para não causar problemas. Vou resolver tudo sozinho, não quero machucar mais ninguém. Tan fecha a porta, encurralando Pin contra a parede. Você já bagunçou minha vida inteira, e Pin admite que ele transformou a vida do Tan num pesadelo. E é por isso que agora ele quer resolver tudo sozinho. Ele não suporta a ideia de ver o Tan sofrer mais. Tan, destruído, toma a decisão que vinha negando há episódios, agarra Pin e o beija, e Pin retribui com tudo. É um beijo desesperado, emocional, quase uma confissão antes da sentença. Tan chora, lágrimas escorrendo, enquanto admite que não consegue viver sem Pin. Não existe versão de mundo onde Tan continua respirando sem Pin. Eles se entregam um ao outro e finalmente fazem amor, e admitem que se amam. Depois, deitados, Pin comenta que achou que aquilo era um sonho. Tan brinca que, se fosse, seria um pesadelo. Pin concorda, afinal, usou Tan, atirou nele, manipulou, mentiu, mas ninguém liga mais pra isso, entendeu? O que importa é que eles estão ali juntos e vivos. Isso é só detalhes, gente. Até parece que o marido ali não aguenta um tirinho, entendeu? Um tirinho, Brasil. Enfim, Pin confessa que achou que vingar a mãe dele faria ele encontrar paz, mas só encontrou vazio, solidão e escuridão. Tan diz que está feliz por ele ter percebido isso. Pin comenta que ficou feliz por ver Tan perto de seus pais, sorrindo. Tan pede, promete que não vai fugir mais, Pin promete. Tan então revela para os seus pais que Pin é seu namorado. Eles o recebem com carinho e aceitação imediata, afinal eles já sabiam, né? Já que o Tan é óbvio demais para ter enganado alguém. O clima é leve, doce, quase uma pausa no inferno, mas Pin sabe, essa paz não irá durar. Risa ainda respira. Então liga para tia Nietzsche e arma o plano final. Tan encontra Pin sentado na varanda. O momento é calmo, íntimo, e Pin pede Tan em casamento usando o anel da infância deles, o mesmo que Tan lhe deu anos atrás. Sim, Pin o ama, sim, ele quer esse futuro, mas também, se ele morrer, tudo dele vai para Tan, e isso faz parte do plano. A cena do pedido é linda, emocionante. Tan se ajoelha, eles choram, confessam que querem passar a vida juntos, e algumas horas depois, o casamento é oficializado por lei. E aí começa o penúltimo movimento do jogo perverso. Tia Nietzsche dopa Tan e seus pais. Antes disso, Pin e Tan têm uma prévia da lua de mel, com pedidos de desculpas, beijos intensos, promessas de futuro. Eu te amo, dito sem medo, eles se beijam bastante ali, né, gente, começando a fazer amor, só que o Tan acaba apagando. Pin vai embora com tia Nietzsche, mas antes de ir, liga pra Jet. Chegou a hora de terminar o jogo. Conta a Tan, ele vai acordar e descobrir a carta que Pin deixou, e vai encontrá-lo mesmo assim, porque o rastreador caiu sem querer na bolsa de tia Nietzsche. O destino está pronto, a guerra final também. No subconsciente de Tan, ele sonha com ele e Pin ainda crianças, fazendo uma promessa de nunca se esquecerem. A cena seria doce se não fosse interrompida por Pin, criança, tossindo sangue antes de desmoronar. Um aviso, um presságio, uma mão invisível dizendo: se prepare. Tan acorda em pânico, procura Pin pela casa inteira e encontra apenas um bilhete e uma chave de banco. Pin explica que vai resolver tudo sozinho e, caso não volte, Tan deve usar essa chave para acessar sua herança. O recado termina com uma declaração de amor. Tan, claro, não aceita um destino escrito em bilhete. Ele segue o rastreador no chaveiro de Pin e parte atrás do marido. Enquanto isso, Pin se despede de tia Nietzsche, agradece, diz que a ama e segue para um encontro fatal com Jet. Jet o recebe apontando uma arma, acusando de ter matado sua mãe. Pin tenta provar que não foi ele, que foi Risa. Traz provas, documentos, horários, tudo, mas Risa chega justamente nesse momento. Teatral como sempre, insinua que Pin mente. Jet vacila entre versões, mas a lógica de Pin faz sentido demais. E é aí que finalmente eles percebem o jogo sombrio de Risa. Colocar os dois irmãos um contra
contra o outro como peças descartáveis. Jet finalmente percebe a verdade, foi Rizar quem matou sua mãe. Quando ele vira a arma contra ela, Pan e suas capangas surgem atirando. O caos eclode. Rizar, fria como gelo, admite seu plano perfeito. Pin matou o pai deles. Pin e Jet brigaram, Pin matou Jet e Park, o guarda-costas de Jet, matou Pin. A mulher montou um roteiro próprio e vejam só, ela acredita mesmo que vai dar certo. Só que Park reage, faz Pan de refém por alguns segundos e permite que os três fujam. Tan chega logo depois, diz a Pin algo que já sabemos, eles são casados agora e tudo deve ser enfrentado juntos. Pin, acuado, se desculpa. O abraço dos dois é carregado de medo e amor. Tan promete proteger Pin, mas as promessas não vencem balas. Pan atira em Tan, ele reage, derrota capangas, mas no fim ele e Pin são encurralados. Tianite chega com o carro. Pin empurra Tan pra dentro, entregando seu colar a ele antes da despedida. A cena é cruel. Pin fica para trás enquanto Tan é levado embora. Ele vê o marido tomar vários tiros antes de cair no rio. Ele grita o nome de Pin até a garganta arder e nós assistimos sabendo que aquilo vai quebrá-lo por dentro. Do outro lado, Jet foi baleado no peito e Park o encontra à beira da morte. Ele diz que Park sempre o seguiu por todos os lugares, mas espera que dessa vez Park não o siga. Jet toca o seu rosto, agradece, pede desculpas e morre. E Park, destroçado, chora sobre o corpo do homem que amou. E é nesse momento que vemos o amor dele vira vingança, uma chama que não queima, calcina. Rizar cumpre seu plano, culpa Pin e Jet por tudo e se torna presidente do hospital. Tudo como ela arquitetou desde o início. Enquanto isso, Tan vive em ruínas, sofre com lembranças, sonhos, miragens de Pin, preparando a lua de mel perfeita. Ele tenta se manter de pé para honrar o sacrifício do marido. Nessa busca, ele descobre que o Pin deixou a herança para ele e que também deixou provas contra Rizar, gravações da tentativa de assassinato dele e de Jet. Rizar ri, diz ser rica, poderosa, intocável, que um vídeo não a derruba. Mal sabe ela que o destino está prestes a bater na porta com uma metralhadora. Park invade o local completamente tomado pelo ódio. É uma cena digna de filme de guerra. Ele metralha Pan, Rizar, capangas, tudo. Ele leva tiro atrás de tiro, mas não para. Está no modo Rambo. Parece guiado apenas pela dor. No fim, Pan ainda consegue matá-lo. Tan chega tarde demais. Encontra somente corpos. Dias depois, Tan visita o local onde perde Pin. Ele fala sozinho, prometendo tentar seguir em frente. O luto é palpável, pesado, detalhado. Uma dor que se instala no espaço, ocupa todos os cantos e se recusa a sair. Mas aí Pin aparece, sim, vivo, inteiro, respirando. Então revela a verdade. Tudo foi um plano dele e de Tianite. Ele usou o colete à prova de balas. Precisava desaparecer. Precisava que Tan acreditasse em sua morte para ser convincente. Agora tem uma nova identidade. Ele não quer mais vínculos com o hospital. Só quer Tan. Tan responde como alguém que teve o coração devolvido ao peito. Tudo bem, fiquei viúvo recentemente. Agora estou rico. Eles riem, se beijam, se abraçam. Pin agradece por Tan tê-lo amado e mostrado o que é felicidade de verdade. Tan agradece por Pin ter voltado para ele. Eles dizem que se amam e prometem uma eternidade, não de promessas infantis, mas de sobreviventes que se reencontraram e que se amam profundamente, apesar de tudo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!